Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 13. Enquanto a amada igreja está à procura do texto sagrado, eu quero aqui louvar a Deus pelo privilégio de tornar esta casa para cultuar ao seu santo nome, junto com os irmãos da Assembleia de Deus aqui em Mangabeira 1. Quero louvar a Deus pela vida do muito digno pastor Gerson, pastor dessa igreja. E em nome do pastor Gerson, eu quero aqui estender minha saudação, meu carinho a todos os obreiros desta casa. Glória a Deus que eu tenho aqui muitos amigos, e para não citar o nome de cada um e perder tempo, no nome do pastor, recebam um carinho, um abraço a todos vocês. Deus abençoe. Me permitam mencionar também o querido amigo evangelista Jorge, uma referência, um mestre. Deus abençoe você, meu amigo. Quero louvar a Deus pela vida dos agentes de missões, o irmão Júnior, também o meu amigo Samuel Melo. Que Deus continue abençoando vocês, o ministério, o departamento de missões, em nome de Jesus. E em nome dos agentes de missões, eu quero aqui estender a minha saudação a todos os missionários e missionárias desta igreja. Glória a Deus que Mangabeira 1 é uma igreja missionária em todos os aspectos. É uma igreja que ora, é uma igreja que contribui e também uma igreja que vai. Então Deus abençoe a toda essa igreja que tanto contribui para a obra missionária. E em nome da SEMAD, como aqui venho representando-a, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e trazer um abraço do nosso secretário executivo de missões, o pastor Emanuel de Queiroz, por essa igreja ser tão cooperadora na obra missionária. Que Deus abençoe, mais uma vez digo isso, que Deus abençoe esta amada igreja. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, está ali, os profetinhas que já devem estar dando lugar lá em cima. Feliz é quando eu posso ter a companhia deles, que a maioria das vezes não consigo tê-los comigo nas nossas agendas, mas Deus tem sido bom conosco. Queridos irmãos, sem mais delongas, todos encontraram o texto das Escrituras Sagradas. Poder rever meu amigo Jackson, está ali, Deus abençoe, é um privilégio também. Culto de missões é um culto de despertamento missionário, é um culto na qual Deus também se utiliza da sua palavra para nos despertar, não é assim, Emanuel? Então, que possamos estar nessa noite, em alguns poucos minutos que nos foi dado, que possamos estar com nossos ouvidos aguçados para entendermos o que Deus quer falar conosco. Diz assim a partir do versículo 13: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos irmãos,
Eu queria hoje, direcionado por Deus, relutando com o Senhor em saber o que é que nós precisávamos ouvir nessa noite, Deus me dirigiu a esta mensagem que fala sobre a missão e a marcha da igreja. A igreja, ela foi estabelecida por Cristo, e como Ele chama a existência aquilo que não existe, assim foi com a igreja. A partir de si Ele formou a igreja. Desde o princípio é de interesse de Deus, o Criador, que toda a sua criatura o conheça, e o conheça bem, como Ele conhece bem as suas criaturas. O Salmo de número 147 diz que Ele chama as estrelas pelo nome. O salmista, no Salmo 139, versículo 16, ele diz que Deus conhece tão bem a gente, que os olhos dele nos vê quando ainda somos informes. Ele nos conhece antes mesmo de nos trazer à existência, como foi com Jeremias. Ele diz: eu te conheço antes que te formasse no ventre da tua mãe. Somos conhecidos por Deus. E eu quero abrir um parêntese, porque os céus ministram algo em meu coração. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite: você é conhecido por Deus. Os olhos do Senhor estão sobre você. Pode ser que o homem não lhe veja, mas Deus está lhe vendo. Na sua vida está se cumprindo o Salmo 139 e verso 5, que diz: tu me cercastes em volta, e por cima está tuas mãos sobre mim. Você é olhado, você é visto por Deus. Ele te conhece. Você não está aí abandonado, jogado ao léu. Há um Deus nos céus que conhece todas as coisas e tem cuidado de ti. Se não fosse o cuidado de Deus, não estaria eu e você aqui. Parece uma frase de efeito, mas não é uma realidade. Você estar aqui por causa do cuidado de Deus. E quem sabe a sua alma chegou aqui abatida, chegou aqui triste, a sua alma chegou aqui desesperançosa, desiludida, mas receba essa palavra com fé. Deus tem olhado para você e tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Pode ser que você não tenha aquilo que você quer, pode ser que não esteja acontecendo aquilo que você almeja, mas os céus têm cuidado de você, e você faz parte do cuidado de Deus. É de interesse de Deus Criador que a criatura conheça Ele como Ele é. E no princípio, lá em Gênesis, há descrevendo que Deus no sexto dia cria o homem à sua imagem e semelhança. Ele faz Adão do pó da terra, do barro, e forma com a sua mão. Eu vou entrar porque o céu está ministrando em meu coração. Alguém que precisa ouvir isso. Deus criou todas as coisas através do poder da sua palavra. Haja luz e houve luz, e Deus saiu oralizando, e o poder da sua palavra saiu trazendo à existência todas as coisas. Mas no sexto dia Deus para de falar, e agora Ele emprega um esforço, se é que existe algo que Deus se esforce para fazer. Mas Deus, Ele deixa de falar, e com as suas mãos Ele começa a fazer o homem à sua imagem e semelhança. E alguém aqui que entende o valor daquilo que a gente faz com as nossas próprias mãos. Eu, quando vivia sob a custódia dos meus pais, eles me davam algum dinheiro, para mim eu gastava de todo jeito, porque eu não sabia o valor daquilo. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a valorizar cada centavo, porque o trabalho das minhas mãos tem um valor diferente. Quem cuida de gado sabe como é o trabalho das suas mãos, tem um valor diferente. Eu não quero semelhar ou assemelhar o valor que nós temos para Deus com essas coisas banais, mas para que você entenda que Deus parou tudo e disse: eu vou fazer ele, eu vou fazer ela. Há um cuidado, há um amor diferenciado aqui. Aqui é a coroa da criação. Eu estou dizendo isso para alguém entender que você é importante demais para Deus. Você é alguém tão importante, que o Espírito de Deus nessa noite está neutralizando as forças contrárias que invadem a tua mente, querendo que você desista dessa vida. Mas na autoridade que há no nome de Jesus, que foi cantado pelos jovens, o espírito de morte bate em retirada hoje. Você é amado, você é amada por Deus. Há um cuidado singular, você é querido por Deus. Eu quero ministrar na autoridade que há no nome de Jesus, que as mentes sejam sanadas pelo poder que há no nome de Jesus. Que o espírito de morte hoje bata em retirada, que o dardo inflamado do maligno hoje seja amanietado todo o seu efeito, e você seja livre para adorar o nome de Jesus, que é sobre todo nome.
No sexto dia, Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Lhe dar uma mulher, tirando da sua costela e formando ela a partir da costela de Adão. Lhe faz a sua disjuntora. E agora estar aí Adão, o pai da humanidade, como o próprio Paulo muitas das vezes deixa entender que Adão, ele é o cabeça, é o pai da humanidade. Ora, um dos principais papéis do pai é ensinar, é trazer conhecimento ao filho. Eu sou pai de 2, vocês devem ter visto os 2 galegos, os profetinhas Natan e Neemias. E minha principal função é ensinar meus filhos. Adão, como pai da humanidade, tinha um principal papel de fazer com que os filhos conhecessem a Deus. E ele, sendo o pai da humanidade, todos nós éramos para ter sido instruído, ensinado quem era Deus através de Adão, porque ele era o cabeça da humanidade. Ele foi o primeiro. Só que Adão pecou, foi expulso do Éden, falhou na sua missão de fazer Deus conhecido à sua geração. Só que Deus continua insistindo, e agora através de Abraão, ele forma uma nação, e ele diz que dessa nação viria salvação para a humanidade, mas que também essa nação serviria para anunciar as grandezas e quem é o Deus Criador de todas as coisas. Isaías 49, versículo 6 diz sobre isso, que Israel seria luz para as nações. Era Israel que foi escolhido também para que fizesse notório e conhecido quem era Deus. Porém Israel pecou, Israel se afastou de Deus, Israel transgrediu, Israel deixou a sua missão de lado e começou a viver a seu bel prazer. Israel também falha na sua missão. Israel fracassa na missão de fazer Deus conhecido, de anunciar Deus entre as nações. Só que agora Deus, ele estabelece um povo que não é formado por mãos humanas, não é um ajuntamento político, social, não é um ajuntamento partidário, mas é um povo que foi comprado com sangue e que é formado a partir dele mesmo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Ele agora, quando Adão erra, Israel erra, falha na missão, nenhum deles conseguiram atingir o alvo de fazer Deus conhecido como deveria. Agora em Mateus capítulo 16, Deus estabelece a igreja a partir de si mesmo. Jesus chama os discípulos e começa a dizer: o que é que o povo está dizendo, ou quem é que eu sou na boca do povo? E aí eles saem dizendo: olha, uns dizem que é João, outros que o Senhor é um profeta, por causa do que o Senhor vem fazendo. Tá certo, mas deixa eu saber uma coisa interessante para vocês. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, cheio de Deus, se enche de Deus. Deus faz uma visitação singular a Pedro e revela para Pedro quem ele é. E eu sei que aqui também foi revelado. Deixa eu ver quem foi revelado quem ele é. Pedro se enche e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus pergunta a ele: quem vocês dizem que eu sou? Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui na mensagem. Eu gosto dos céus, que os céus têm os seus caminhos. O homem prepara um, mas Deus tem os seus caminhos, e os caminhos dele é soberano. E você e eu, quem diz que ele é nessa noite? Porque é muito bom a gente no culto, nesse momento de adoração, a gente dizer que ele é grande. Mas no momento que as coisas apertam, os problemas batem a porta, o problema parece tão grande, tão grande, tão grande, mas eu não digo que ele é grande, grande, meu Deus é grande. E na primeira assolação, eu esqueço que eu tenho um Deus grande. E tu, quem dizes que eu sou? A gente canta que ele é cura, mas na hora que a enfermidade na hora que a enfermidade te bate na porta, quem dizes que ele é? Quem tu diz que ele é?
A gente diz que Ele é vida, mas quando a morte nos cerca, a gente esquece que Ele é quem dá vida e é Ele que tira a vida, que nada acontece, que Ele não dê uma ordem ou que Ele diga que haja. Quem tu dizes que Ele é? Eu não sei o que você está passando, qual o caminho que você está trilhando, mas quem você diz que Ele é? Eu vou dizer aqui nessa noite, e não sei se vem alguém comigo. Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é soberano. O seu nome está acima de todos os nomes. O nome dEle tem poder e ao nome dEle se sujeita a todas as coisas. Ele é grande para todos sempre. Amém. Deus está lembrando aqui alguém quem Ele é, quem Ele é, quem Ele é, quem Ele é. Tu lembras quando tu estavas numa cama de hospital? Ele é cura. E Ele mudou porventura, Remácia. Pra camanto, Remácia. O escritor aos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele continuará sendo o mesmo sempre, sempre, sempre. Ele é. Deixa eu correr. Eu estou sentindo a graça daquele que é entre nós nessa noite. Ele é e está conosco nessa noite. Ele é e estará aqui. Ele visita o seu povo nessa noite. Sinta a sublime presença daquele que é entre nós. Ele é, Ele é, Ele é. Jesus de Nazaré. Jesus responde a Pedro dizendo: você está certo, Simão Bar-Jonas? Não foi nem sangue nem carne não, essa revelação aí veio do alto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aí agora ele vai estabelecer a igreja em si mesmo. Tu é Pedro. E aqui a palavra grega é Petros. Petros é um pequeno fragmento de pedra. É uma pequena parte de algo maior. Pelo glória da irmã, eu vou dizer de novo. É uma pequena parte de algo maior. Olha, tu é uma pequena parte. Tu é Petros, um fragmento de pedra. Mas eu sou Petra. Petra é uma rocha grande. Petra é a rocha maior. Petra é aquele algo maior em que o fragmento foi retirado. Eu vou dizer isso para esta igreja em Mangabeira 1 nessa noite. Você pode ser até pequeno, um fragmento, mas você é pequeno de uma parte grande. E essa parte grande é o Jesus que eu prego nessa noite. Oh, tu é pequeno, mas tu fosse tirado de mim. Tu és pequena, mas tu fosse estabelecida nele. Tu pode aos olhos humanos não ser ninguém, mas tu és uma parte do corpo de Cristo. Tu és algo importante e sublime. Tu és tão importante que com cuidado e zelo Ele tem te preservado até o dia de hoje. Eu preciso correr. Meu coração está queimando aqui, meu coração está ardendo. Porque tem gente que chegou aqui dizendo: oh Deus, eu não aguento mais. Porque é normal de Petros dizer que não pode. É normal de Petros dizer que não consegue. É normal de um fragmento dizer que não vai dar. É normal de Petros ser limitado. Mas Petros foi retirado da rocha. Tu fosse retirado da rocha, homem. Retirado da rocha. É por isso que por mais que tu seja pequenininho, há um projeto grandioso por trás. Há um plano sublime por trás. Há um projeto grandioso. Tu pode ser pequeno, mas o teu Deus é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Deixa eu ver se tu pode levantar essas mãos e dizer: Ele é grande, Ele é grande.
Tu é pequenininho, tu é pequenininha, mas o que Ele tem para ti é grandioso. Recebe força da parte de Deus nessa noite. Recebe a virtude do Espírito que até alcança nesse culto. Recebe uma visitação daquele da qual tu foi tirado. Tu é pequenininho, tu é pequenininho, mas o grande te abraça e te envolve nessa noite. Seja envolvido, seja envolvida pelo grande. Seja envolvido pelo grandão da Galileia nessa noite. Ô Pedro, a igreja é formada sobre a pedra, sobre a rocha grande, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Às vezes a gente escuta, irmãos, através desse texto, uma mensagem que distorce um pouco do que ele realmente quer dizer. Muitas das vezes, aqui eu não estou para criticar ninguém, não é isso, mas para elucidar sobre o que o texto diz. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, é as portas do inferno que não vai prevalecer contra a igreja. Porque às vezes a gente ouve por aí que o inferno vai se levantar, vai atacar a igreja, e a igreja vai permanecer de pé. Isso é uma realidade, só que não é o que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo, esse texto aqui. É verdade, irmãos, o inferno se levanta mesmo contra a igreja. O inferno ataca a igreja, mas esse texto está dizendo aqui que é as portas do inferno que não vai prevalecer contra a igreja. E aqui onde está uma mensagem missionária, aqui já está intrínseco no texto, Jesus dizendo qual é a missão da igreja. E eu vou dizer, irmão, sabe para onde a igreja está marchando? Eu estou pregando sobre a missão e a marcha da igreja. Sabe para onde a igreja está marchando? Para o inferno. Calma, não estou falando nenhuma heresia aqui não. Mas o texto está dizendo que a igreja está indo em direção ao inferno e as portas do inferno não prevalecem. E aqui a palavra infernos é Hades. Hades é reino da morte. A igreja marcha em direção aonde estão as pessoas dominadas sob o domínio da morte. A igreja marcha em direção ao inferno. E onde é, irmão, o inferno? Não estamos falando daquele lugar escatológico onde serão sentenciados aqueles que não reconheceram Jesus como Salvador, não. Aqui é o reino da morte, aqueles que estão sobre o domínio da morte. A igreja vai marchar. E onde é que estão? Nos prostíbulos, nos bares, nas bocas de fumo. A igreja tem que marchar. Irmão, mas a igreja não vai marchar em direção ao céu, não. Não, irmãos. A igreja não marcha em direção ao céu. A igreja vai para o céu, mas a marcha da igreja não é o céu. Isso é uma mensagem missiológica. A marcha da igreja é em direção ao inferno. Grave bem isso. Irmão, e a gente não vai para o céu? Não vai. Só que Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz que não abrir e fechar de olhos. Deixa eu ver se tem crente ansioso por esse dia, almejando esse dia. Não abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados. Mas enquanto isso, irmão, a igreja está marchando. E aí eu posso lhe dizer, nada para a marcha da igreja, nada detém a igreja, nada impede a igreja da sua marcha e cumprir a sua missão. A marcha da igreja é ir em direção ao inferno, aonde está o reinado da morte, o Hades. Essa é a marcha da igreja. E no meio dessa marcha nós seremos raptados. Você vai chegar no céu, mas não é pelas suas próprias pernas não, é porque você vai ser arrebatado. Mas enquanto a igreja está nesse plano terreno, você vai marchando. Vai marchando, a igreja vai permanecendo de pé e marchando. Aonde tem as crianças e adolescentes aqui nos colégios, mas que o diabo está querendo dominar e colocar no seu reino das trevas, a igreja vai. E quando a igreja chegar lá e o inferno quiser prender essas pessoas, aí Jesus diz: as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. A igreja vai sair nas ruas, nas vielas, nos becos, nas comunidades, nas bocas de fumo, nos prostíbulos, nos bares, nas ruas dessa cidade, clamando e proclamando Jesus, 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 Jesus. E se o inferno se levantar, e se os grilhões do inferno querem deter a igreja vai continuar marchando, 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 e nada vai impedir a marcha da igreja.
Israel falhou, mas a igreja não falha, porque ele é o cabeça. E nós, a igreja, é o corpo de Cristo. Irmão Enio, só que quando a gente vai para esses lugares, acontece uns negócios. A gente vai para a boca de fumo, tem lá os traficantes que às vezes não quer deixar a gente entrar. Às vezes tem um endemoniado. Nós somos a igreja. Tem unção sobre nós. E essa unção nos dá livre acesso em qualquer esfera. Eu estou sentindo graça de Jesus aqui. Eu já vou concluir a mensagem. A igreja tem unção. Irmão Enio, como assim? A igreja, quem é o cabeça da igreja? Diga comigo, Jesus. Quem é o cabeça da igreja? Em Isaías 61, a partir do versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Diga, ungiu. Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E o texto vai dizendo sobre o que essa unção proporciona àquele a quem foi ungido. Só que lá no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 17, Jesus entra na sinagoga, ali é dado o livro da lei, aí ele vai, pega o livro e quando abre, qual é o texto que aparece? Isaías 61. Aí ele diz, hoje se cumpre. Jesus está dizendo que essa unção veio sobre ele. Jesus é o que da igreja, irmãos? A unção desceu sobre a cabeça, sobre o cabeça. Só que a unção fica retida na cabeça, fica, Samuel. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque a união é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão. Aí fica na cabeça, fica retido na cabeça, é? Opa, alguém aqui comigo? Vai descendo, sai da cabeça e vai alcançando o corpo. Eita, tem corpo que está entendendo, tem membros desse corpo que está entendendo. Essa unção foi derramada sobre o cabeça, mas não ficou retido na cabeça, desceu sobre o corpo, desceu sobre os membros, vai descendo sobre a orla dos vestidos, vai chegando até os pés. Não importa qual parte do corpo você é, mas os membros são alcançados por essa unção. Irmão Enio, mas tem coisa que só Jesus faz. Nada disso. Em João ele diz, coisas maiores vocês farão. Em Marcos 15 ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa é a missão da igreja. Já falei sobre a marcha e agora é a missão da igreja. A missão é ir, pregar o evangelho a toda criatura. E aí, irmão, para quem vai? Aí ele diz, ó, para quem vai, os sinais também vão acompanhando. E estes sinais seguirão os que creem. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Em meu nome beberão alguma coisa mortífera, mas não vai fazer mal nenhum. Porque eu vos dou poder. Eu vos dou poder. Eu vos dou poder. É um culto de missões. É um culto de missões. E nesse culto Deus nos desperta a entender que nós temos uma marcha, e é marchar em direção a onde tem uma alma aprisionada. E não se preocupe que as trancas, as correntes do inferno não vão continuar sobre esta pessoa, sobre esta vida. Esse reinado não prevalecerá, porque as portas do Hades, do inferno, do reino da morte não vai prevalecer contra a igreja. E se levantar Exu Caveira, Zé Pilintra, quem quer que seja, a igreja tem autoridade, tem unção, tem poder para dizer, seja repreendido, seja manietado, seja liberto em nome de Jesus. Essa é a missão da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esses sinais seguirão os que creem. Às vezes a gente não vê sinal, é porque estamos estáticos. Mas o sinal, ele segue. O verbo seguir é uma ação. É a igreja marchando e os sinais seguindo. Aleluia! A igreja marchando e os sinais vindo atrás. Você quer ver milagre? Você quer ver Jesus curar? Tem gente que está tanto tempo pedindo a Deus dentro de casa, Deus liberta.
Deus cura, Deus transforma. Mas você está indo? Você está cumprindo a missão? Você está marchando? Porque se não tiver, eu sinto muito lhe dizer, é você parado e os sinais correndo atrás de quem está andando por aí. Agora, a partir do momento que você entende qual é a marcha e a missão da igreja, os sinais vai te acompanhando. Curve sua cabeça, eu encerro. Curve sua cabeça. Meu horário já encerrou. Deus, que nessa noite, Pai, sejamos visitados pela unção do Teu Espírito. Unção essa dada por Ti à igreja, para proclamarmos e anunciarmos o Evangelho a toda criatura. Deus, no nome de Jesus, eu Te peço que todo temor, toda timidez nessa noite bata em retirada. Todo homem, mulher, jovem, criança, moça, quem quer que seja que chegou aqui cansado, que chegou aqui, Senhor, querendo desistir do chamado, mas que Teu Espírito aqueça ele, aqueça ela nessa noite. Paizinho querido, que o Senhor renove as forças desse missionário, dessa missionária, e que ele entenda qual é a sua missão e qual é a sua marcha. Pai, se há algum sinal, se há algum milagre bloqueado, eu quero Te pedir, destrava nessa noite, libera a cura, libera, Jesus, o milagre que esse irmão, que essa irmã precisa. Jesus, visita a casa de missionário hoje, visita a família de missionário hoje, visita causas hoje, porque eu creio que a partir de hoje eles serão despertados para cumprir o Teu chamado.